Boa noite. Boa noite. Por causa da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos proíbem a importação de petróleo, gás natural e carvão da Rússia. Em resposta, Vladimir Putin restringe a importação e exportação de bens e matérias-primas. E ameaça suspender o fornecimento de gás para a Europa. Os russos intensificam os bombardeios na véspera da abertura de novos corredores para retirada de civis. Passa de 2 milhões o número de refugiados que deixaram a Ucrânia. O presidente Bolsonaro anuncia a distribuição gratuita de absorventes que tinha vetado no ano passado. E tenta liberar a mineração em terras indígenas. Argumenta que é para evitar a escassez de potássio. Mas a Petrobras mantém inativas dezenas de áreas que poderiam ser exploradas em outras regiões. No Dia Internacional da Mulher, o Jornal Nacional mostra o trabalho decisivo das cientistas para o avanço da humanidade. 8 de março. O Jornal Nacional está começando. A Casa Branca impôs hoje à Rússia de Vladimir Putin a punição econômica mais dura por ter invadido a Ucrânia. Os Estados Unidos estão atacando a principal artéria da economia russa, disse Joe Biden. E anunciou que baniu todas as importações russas de petróleo, gás natural e carvão. A medida entra em vigor imediatamente, com uma janela de 45 dias para contratos que já tinham sido firmados. E tem apoio dos dois partidos, democrata e republicano. No ano passado, os Estados Unidos compraram cerca de 700 mil barris de petróleo da Rússia por dia. É pouco, 8% do total do que os americanos precisam. Mas isso não quer dizer que o preço do petróleo não vá aumentar e trazer consequências para o mundo todo. De acordo com Fernando Vale, especialista em petróleo e gás aqui nos Estados Unidos. Esse petróleo ele vai acabar chegando ao mercado de uma maneira ou de outra, só que o custo de se comercializar vai aumentar devido às sanções. Biden anunciou estratégias para conter o aumento do preço. A primeira é liberar petróleo da reserva estratégica americana. 60 milhões de barris que estão estocados em tanques subterrâneos na Louisiana e no Texas. O problema é que 60 milhões de barris não chega nem a um dia da demanda global de petróleo. Então o impacto tende a ser muito transiente, não tem um impacto prolongado no preço. Numa medida de emergência, uma comitiva americana viajou à Venezuela esse fim de semana para negociar com o governo de Nicolás Maduro. A retirada de restrições americanas à venda de petróleo venezuelano poderia aumentar a produção e fazer o preço baixar. Mas o que eles encontraram foi uma indústria devastada que precisaria de muito investimento estrangeiro para se recuperar. O presidente Joe Biden conversou com líderes europeus para que eles também impusessem restrições ao petróleo da Rússia. A Europa comprou mais de 4 milhões de barris dos russos por dia em 2021, um terço de tudo que consome. Mas o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que, nesse momento, a Europa não tem como suprir sua necessidade de energia de nenhum outro jeito e que as importações da Rússia são essenciais para os serviços públicos e para o dia a dia dos cidadãos. Por isso, a União Europeia apresentou hoje um plano não para cortar, mas reduzir. O vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, disse que a meta é deixar de importar até o fim do ano 2/3 do gás natural que vem de lá. That is 2/3 of what we import from them. Do outro lado, Putin assinou um decreto hoje restringindo a importação e a exportação de bens e matérias-primas para, nas palavras dele, garantir a segurança da Rússia. E para fazer pressão, Moscou também ameaça fechar o gasoduto que abastece a Alemanha. E afirma que a proibição americana pode elevar o preço do barril do petróleo a $300, o que acarretaria uma grave crise mundial. Mas isso não quer dizer que a Rússia sairia favorecida. Com as restrições, o país precisaria oferecer descontos para quem ainda topasse fazer negócio. Por exemplo, a China, se ela for comprar petróleo russo, ela vai demandar um preço muito mais baixo do que se fosse um livre mercado. Apesar da alta de preço, o Putin está recebendo muito menos dinheiro do que ele se imaginaria com o aumento no Brent. Só que o petróleo que não vem da Rússia tem que vir de algum lugar. Isso aumenta o custo de transporte e logística. Por isso a equação é complexa e o presidente Biden já avisou que o preço da gasolina vai subir ainda mais na bomba. Só essa semana houve um aumento de 10%.
Aqui nesse posto em Nova York, a gasolina mais barata está $4,29 o galão, que é a medida que eles usam por aqui. Convertendo, isso dá R$6 o litro da gasolina. E esse preço é um dos que mais tem custo político para o presidente americano. Esse ano tem eleições para a Câmara e para o Senado. Mas Biden defendeu que os americanos se uniram para apoiar o povo ucraniano e deixaram claro que não vão mais financiar a guerra de Putin. E que já sabia que a defesa da liberdade teria um preço, que todos vão pagar. A alta no petróleo atinge toda a economia, que já sente os impactos da inflação. Biden defende que o momento pode ser usado como motivação para que a gente use menos petróleo. Ele disse: isso deveria nos motivar a acelerar a transição para a energia limpa, para carros elétricos, casas com sistemas inteligentes de aquecimento. Isso faria com que os Estados Unidos se tornassem um líder mundial em inovação e exportação de tecnologias que façam o mundo consumir menos energia. Se nós pudermos fazer isso, não nos preocuparíamos mais com o preço do combustível na bomba no futuro, disse Biden, que completou: o petróleo deixaria de ser uma arma de guerra. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi o centro das atenções hoje em Londres. Antes mesmo de começar o discurso, o parlamento britânico aplaudiu de pé o homem que está liderando a resistência ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky caprichou nas palavras. Lembrou o dramaturgo inglês William Shakespeare. A questão para nós agora é ser ou não ser. Posso dar uma resposta definitiva. Definitivamente é. E fez referências a um discurso histórico do primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Lutaremos até o fim, no mar, no ar. Continuaremos lutando pela nossa terra, custe o que custar. Lutaremos nas florestas, nos campos, nas margens, nas ruas. Mas o discurso não foi só para agradar, não. Zelensky cobrou que o Ocidente reconheça a Rússia como um Estado terrorista, estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia e ainda imponha mais sanções contra Moscou. Depois de o governo americano anunciar a proibição da importação do petróleo russo, o presidente ucraniano usou uma rede social para agradecer. Obrigado aos Estados Unidos e ao presidente Joe Biden pela liderança pessoal e este golpe decisivo no coração da máquina militar de Putin. Na Estônia, em mais uma etapa do giro pela Europa, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que há uma oportunidade não apenas significativa, mas imperativa para a Europa finalmente acabar com a dependência da energia russa. Porque, segundo ele, o país usa isso como arma. Ao lado dele, a primeira-ministra estoniana, Kaja Kallas, foi além. Pediu um isolamento total da Rússia do mundo livre. E disse que todos devem estar preparados para o pior, que ainda está por vir. De lá, Blinken seguiu para a França. Mais cedo, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz e o presidente chinês Xi Jinping conversaram via videoconferência. Xi se disse profundamente triste com a nova guerra no continente europeu. Falou que a China está pronta para oferecer ajuda humanitária à Ucrânia. Defendeu negociações de paz e criticou as sanções internacionais contra a aliada Rússia. As medidas contra Moscou, segundo o presidente chinês, vão provocar danos a todas as partes. Mas as reações seguem. Hoje, o Conselho da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa decidiu suspender imediatamente a participação da Rússia e de Belarus como resposta à agressão à Ucrânia. A Polônia anunciou que está pronta para transferir imediatamente todos os aviões MiG-29 para a base aérea de Ramstein, na Alemanha, e colocá-los à disposição dos Estados Unidos. E sugeriu que outros integrantes da OTAN com aviões desse tipo façam o mesmo. A guerra na Ucrânia, claro, segue em foco no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, aqui em Genebra. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, fez um apelo para que os civis possam fugir em segurança e cobrou o fim urgente das hostilidades.
peaceful anti-war protest. Bachelet criticou ainda a repressão do regime russo dentro do próprio país. Segundo ela, 12.700 pessoas foram arbitrariamente detidas por participarem de protestos pacíficos contra a guerra. A Organização Mundial da Saúde destacou que pelo menos 9 pessoas morreram em 16 ataques a instalações de saúde na Ucrânia desde o início da invasão russa. Segundo o governo ucraniano, o número de hospitais atacados é ainda maior, 61. Em 13 dias de guerra, mais de 2 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. A Rússia abriu os corredores humanitários das cidades de Kiev, Sumi, Cherniv, Kharkiv e Mariupol. O cessar-fogo para a retirada foi prometido para durar de 9 da manhã até 9 da noite no horário local. As novas rotas incluem saídas para cidades ucranianas, onde o conflito é menos intenso e de onde podem seguir para países vizinhos. A oferta original era para que os ucranianos saíssem com destino à Rússia ou Belarus, que apoia a invasão. De Sumi, os civis devem percorrer 175 quilômetros em direção ao sul, até Poltava. Da cidade portuária de Mariupol, a previsão também era de ir até Poltava. Caminhões de suprimentos faziam o caminho inverso. A cidade está sob cerco das forças russas. Nas lojas, muitas saqueadas, não há comida. O presidente Zelensky afirmou que o menino morreu desidratado. Policiais ucranianos diziam aos moradores que as saídas da cidade estavam sendo atacadas e que as negociações para a retirada tinham fracassado. E no fim do dia, ataques aéreos russos teriam atingido a filial ucraniana das instalações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ao lado de outras casas residenciais e comerciais em Mariupol. As casas ficaram destruídas. De Kharkiv, a segunda maior cidade do país, o corredor oferecido leva à Rússia, por isso muitos preferiram ficar. Em Irpin, nos arredores de Kiev, alívio misturado ao sofrimento. A cidade sofreu um bombardeio intenso no domingo. A dor da separação não diferencia os mais velhos dos mais jovens. O menino não quer se separar do pai soldado que vai ficar para lutar e mostra a raiva e o desespero. Na noite anterior à abertura dos corredores, os bombardeios russos foram violentos. Em Sumi, 21 pessoas morreram, 2 eram crianças. 2 refinarias, uma em Zitomir e outra em Cherniakiv, foram bombardeadas. De manhã, o prefeito de Oktyabrsky mostrou o centro da cidade, segundo ele, completamente destruído. A Ucrânia disse ter matado o general russo Vitaly Gerasimov perto de Kharkiv. Gerasimov atuou na Chechênia, na Síria e na anexação da Crimeia. O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou uma foto de Gerasimov com a legenda liquidado em vermelho. O presidente Zelensky fez questão de mostrar que estava no Palácio Presidencial ontem à noite. Acusou os russos de colocarem minas nas estradas previstas para os corredores humanitários e de explodir ônibus que transportariam os civis. Diz que cada dia de resistência aumenta as possibilidades de garantir o futuro da Ucrânia e que permanece em Kiev sem se esconder e que não tem medo de ninguém. Hoje, Zelensky também apareceu num vídeo gravado na rua e comparou a guerra à primavera na Ucrânia, sempre muito difícil, com muita neve, mas que sempre termina bem.
Em Moscou, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Vladimir Putin se dirigiu às mães, mulheres, irmãs e namoradas dos soldados russos e disse que elas podem se orgulhar do que eles estão fazendo pela segurança do país. As mulheres são maioria nos países que recebem os refugiados da Ucrânia. Kátia chegou a Varsóvia com a filha, que faz tratamento de câncer. Ela disse que estava a caminho do hospital em Kiev quando o médico avisou que ela fugisse. O marido e os outros 3 filhos ficaram na Ucrânia. O menino Hassan, de 11 anos, chegou sozinho de trem à Eslováquia. Numa mensagem de vídeo, a mãe conta que ficou porque precisa cuidar da mãe dela de 84 anos. As refugiadas ucranianas na Romênia receberam flores na chegada e agradeceram as mulheres que servem nas Forças Armadas da Ucrânia por defenderem o país. Vocês nos empoderam, disse esta refugiada. O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, telefonou ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para pedir o fim dos combates. O cardeal falou da disponibilidade da Santa Sé a qualquer tipo de mediação que possa ser útil para a paz. O fotógrafo Gabriel Chaim esteve hoje num abrigo no porão de uma igreja perto de Kiev. Eu acabei chegando numa igreja que estava servindo de abrigo para as pessoas que estavam com medo de ficar nas suas casas e com medo de deixar a cidade. Então essa igreja estava no meio termo, entre o fronte de batalha e entre a ponte destruída. It's supposed to be a football field for kids, but right now there's people hiding here, waiting for evacuation. The church is providing food, but we are running out of fresh water supply. O rapaz que estava falando inglês, que me levou para conhecer o abrigo, ele me perguntou: você sabe o que está acontecendo do lado de fora? Porque a gente não tem informação nenhuma aqui dentro. Tem alguns personagens que estavam ajudando de forma voluntária esses civis, como uma moça que ela se tornou cozinheira, então ela estava fazendo a comida, a alimentação diariamente para todos esses civis morando dentro dessa igreja. We cannot just lock it and go out because all these people, they will die without food. Irpin agora eles não têm mais sinal de celular, não tem gás e não tem água encanada mais. Ela me contou que eles tinham ainda 20 litros de combustível que eles usam no aquecedor. Ela colocava caixas de alimentos em toda a extensão da janela para tirar a visibilidade. Eu perguntei o motivo, ela me disse que é por causa dos atiradores de elite russos. Snipers going out. Oficialmente existiu um cessar-fogo hoje, mas eu escutei muitos barulhos de bomba, muitos, de morteiros, de artilharia, que dava para escutar a bomba saindo e como não era um percurso muito longo, você até escutava a bomba passando e explodindo. Mas não houve explosão nessa área de evacuação. No caminho de volta para o meu hotel em Kiev, que eu vi 2 casais e que um deles até me contou que ele trabalhava em circo e inclusive trabalhou no Brasil já. I came here not for the die. I came here for the live, for the future. E foi uma cena um pouco inusitada em meio à guerra, encontrar esse amor, esse amor que eu acho que está acima de qualquer guerra.
A seguir, o governo Bolsonaro tenta liberar a mineração em terras indígenas. Enquanto dezenas de minas estão inativas em outras regiões. O governo Bolsonaro está usando a guerra na Ucrânia como pretexto para acelerar a votação de um projeto que libera a mineração em terras indígenas. Desde a semana passada, o líder do governo, Ricardo Barros, do Progressistas, trabalha para colocar na pauta da Câmara o projeto que autoriza a mineração em terras indígenas. O presidente Jair Bolsonaro tem defendido o projeto publicamente sob o argumento de que, com a guerra na Ucrânia, o Brasil não pode ficar dependente da importação de fertilizantes agrícolas. O Brasil importa 86% dos fertilizantes que consome, 23% somente da Rússia. Hoje, como não há regulamentação, a mineração em terras indígenas está proibida. O texto apresentado pelo governo em 2020 prevê que os povos indígenas devem ser ouvidos durante a discussão, mas permite estudos técnicos, mesmo que as comunidades indígenas discordem dos projetos. A proposta também dá ao presidente da República o poder de apresentar projetos de mineração ao Congresso, mesmo com manifestação contrária das comunidades afetadas. O projeto diz ainda que a mineração pode começar em caráter provisório, mesmo antes da autorização final dos parlamentares. O governo alega que em terras indígenas existem jazidas de minérios usados para fabricar fertilizantes agrícolas, como potássio e fosfato. Mas estudos mostram que a maioria das reservas brasileiras desses minérios não está nessas áreas. Na Amazônia, 90% das reservas estão fora de terras indígenas. O professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que é um erro usar o conflito na Ucrânia como pretexto para aprovar a mineração em terras indígenas. São plantas grandes, são investimentos bilionários, são anos para começar a gerar, inclusive com grandes volumes. Isso não é uma coisa que se faz do dia para o outro. Portanto, não faz sentido aprovar uma lei, utilizando uma falsa justificativa que isso vai resolver o problema dos fertilizantes, porque não vai, além de criar outros problemas socioambientais. Um levantamento do Instituto Socioambiental mostra que na Agência Nacional de Mineração só existem 25 requerimentos de exploração desses minérios em terras indígenas, em uma área total de pouco mais de 76 mil hectares. Fora dessas áreas, há mais de 4 mil pedidos em áreas que somam mais de 10 milhões de hectares. Quando a gente tem uma diferença tão grande de requerimentos fora das terras indígenas, em comparação com os requerimentos dentro de terras indígenas, é seguro dizer que, obviamente, o Brasil não precisa abrir a mineração em terras indígenas para resolver um problema, da possível falta de fertilizantes acarretada pela guerra. Na região da Foz do Rio Madeira, na Amazônia, por exemplo, a Petrobras tem dezenas de autorizações para pesquisa e exploração desses minérios. E nenhuma fica dentro de terras indígenas. Mas, contrariando a versão de urgência do governo, a empresa não está explorando as jazidas. Produtores de soja estão com dificuldades para escoar a produção por causa da má conservação das estradas estaduais em Goiás. São por estradas como essa que os fazendeiros tentam escoar a safra de soja. Buracos, lama, atoleiro. Já estão bons 3 caminhões ali e não tem jeito de passar. Carregado não passa, vazio também não passa, não está passando, só caminhãozinho pequeno de carro. Mesmo quando a chuva dá uma trégua, a dificuldade continua. Aqui nesse ponto, a lama secou, mas a precariedade da estrada continua trazendo prejuízo para o produtor rural na hora de escoar a safra. Olha só o que aconteceu. Essa carreta está carregada com 18 toneladas de soja. Como o solo está encharcado, ela afundou e ficou presa aqui. O carregamento teve que ser transferido para essa outra carreta. Um atraso no ritmo da colheita. A gente não tem estrada para trabalhar. Então, assim, é revoltante. O produtor se sente abandonado nesse momento aqui. Nós estamos à mercê da sorte. 1 hora depois, no mesmo ponto da estrada, esse outro caminhão com 40 toneladas de soja também ficou no meio do caminho. Só um trator para tirar, né? Se não chover, não sai também, tem que descarregar. Em algumas regiões de Goiás, as estradas estão intransitáveis. Olha a fundura dos buracos. E são os próprios moradores que estão arrumando as estradas. Tiramos a terra do barranco e jogamos aqui, ó.
Já melhorou. Não ficou 100% porque não tem as máquinas. Patrola esse trem para patrolar. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, 60% das mercadorias no Brasil passam pelas rodovias, mas somente 12% delas são pavimentadas. Quem reclama é outra confederação, a da agricultura. Já que a gente sustenta a balança comercial brasileira, seria importante que tivéssemos condições mínimas para escoar os nossos produtos com competitividade. Atualmente, os nossos custos de transporte são maiores do que os nossos principais concorrentes. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes declarou que as estradas são antigas e não foram projetadas para o tráfego pesado, que está fazendo obras e que mantém equipes de manutenção nas rodovias durante o período de chuvas. Hora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana Marques, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã a única área com tempo firme é esta, entre Bahia, Minas e Goiás. Brasília e Goiânia são as capitais sem previsão de chuva. Em quase todo o país vai ter sol também, mas com possibilidade de chover. E risco de temporal do oeste do Rio Grande do Sul até o de São Paulo, também do Ceará até o norte de Mato Grosso e Roraima, incluindo Manaus, Belém, Teresina, Palmas, também Boa Vista, Macapá, São Luís e Fortaleza. No Ceará, um dos maiores reservatórios de água do Nordeste, o Castanhão, ainda está com nível baixo, pouco mais de 8%. Em São Paulo, o Cantareira, que é o principal da região metropolitana, opera com 43%. Eles tinham que estar bem acima dessas marcas para enfrentar o período seco sem risco de desabastecimento. Já 2 dos maiores reservatórios de energia do país vão chegando ao fim da estação chuvosa em situação bem melhor. O Sobradinho, no Nordeste, está com mais de 82% da capacidade e Furnas, no Sudeste, com mais de 78%. Esse nível atual de Furnas é o maior desde maio de 2012, ou seja, as chuvas deste verão foram as melhores por lá em quase 10 anos, Renata. Vamos falar de temperatura agora, a gente quer saber mais sobre o calorão. Vamos sim, até porque hoje aí no Rio, olha, fez quase 38 graus. Fez exatamente 37,9 graus. Amanhã o Rio deve ser a capital mais quente do país de novo, com 35 graus. Campo Grande com 34 e Cuiabá e Goiânia com 33 graus. Aqui em São Paulo, 32, possibilidade de pancadas de chuva fortes e já estamos há 17 dias seguidos com temperaturas acima dos 30 graus na capital paulista. Aí fica a pergunta, até quando vai esse calorão aqui e também em outras regiões? Até sábado fica bem quente, principalmente nessa área vermelha. No oeste de Mato Grosso do Sul, por exemplo, os termômetros podem chegar aos 40 graus. Agora, onde o mapa está laranja, até 36 graus. Entre domingo e a quinta-feira da outra semana é que teremos de fato um refresco nessa faixa verde aqui. Temperaturas à tarde entre 24 e até 27 graus, passando por Florianópolis, Curitiba, também São Paulo. Já no Rio de Janeiro, de domingo para frente, máximas na casa dos 30 graus. Já é um refresco também, Renata. Já é um refresco. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Um clarão no céu chamou a atenção de moradores de Autônia, no Paraná. De acordo com o Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, eram restos do foguete Falcon 9, lançado em dezembro do ano passado nos Estados Unidos. Segundo os cientistas, uma parte do foguete reentrou na Terra e se desintegrou na atmosfera, deixando o rastro luminoso. A seguir, como o governo vai saber sobre resultados positivos de autotestes de Covid? Como aumentar o nível de segurança da conta gov.br para recuperar dinheiro esquecido? A descoberta de que tem dinheiro a receber, um dinheiro esquecido em algum banco lá atrás, levou muitos brasileiros a descobrir também que existem níveis diferentes de segurança no acesso à plataforma gov.br. Deu até briga entre mãe e filha. Travou tudo, aí pronto. Aí eu falei, você tá com má vontade. Desde ontem, a Leila tenta fazer o cadastro no site do governo federal e descobrir quanto tem de dinheiro esquecido numa conta bancária. Mas o celular dela é antigo. Ele não consegue fazer tudo que
o site precisa. Quando eu comprei esse apartamento, aí eu abri uma poupança. Aí depois que eu liquidei o apartamento, eu esqueci daquele cartão. Eu sei que tem, mas não sei se é 10, 20 reais, 30 reais, não sei quanto é. O aplicativo do governo federal divide as contas em 3 categorias: ouro, prata ou bronze. Somente os cidadãos com contas ouro ou prata conseguem descobrir os valores que têm a receber. O objetivo é evitar fraudes, mas tem muita gente com dificuldade de acessar. É necessário fazer uma identificação segura, para ter certeza que o cidadão é ele mesmo, quem ele diz ser é ele mesmo e ele possa acessar os seus valores. O padrão na plataforma é começar na categoria bronze. Pelo computador, o cidadão precisa acessar o site www.gov.br, digitar o CPF e a senha. É possível ver o seu nível indo em privacidade e depois em selos de confiabilidade. Pelo aplicativo no celular, ao visualizar o quadro azul onde está o nome, é preciso clicar em aumentar nível e, em seguida, aumentar nível da conta. Há 2 formas para progredir de nível. A primeira é a partir do reconhecimento facial, disponível apenas pelo aplicativo. Ou seja, o cidadão deve tirar uma foto que será comparada com imagens dos bancos de dados da Justiça Eleitoral ou do Departamento de Trânsito do seu estado, que estão nas carteiras de motorista. O Ministério da Economia também tem outra opção de validação, via Internet Banking, para quem tem conta em algum de 7 bancos cadastrados. É preciso ir onde está escrito Cadastro via Internet Banking e seguir o passo a passo da instituição selecionada. Depois de conseguir o nível prata ou ouro, é necessário retornar ao site do Banco Central e agendar um horário para saber seus valores. Ao todo, 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm direito a receber algum dinheiro. Mas o sogro do Flávio preferia um jeito mais simples. O meu sogro tem 81 anos e não consegue acessar pelo celular e nem pelo facial. Se tiver algum posto que eu possa levar o mesmo, seria interessante, porque a pessoa com idade não está conseguindo fazer nada. O diretor de Identidade Digital do Ministério da Economia disse que, nesse primeiro momento, só é possível fazer a progressão de maneira virtual. Quanto mais pessoas a gente conseguir resolver pelo digital, melhor vai ser a experiência pelos demais canais. No segundo momento, o Banco Central vai orientar as demais pessoas que, porventura, não conseguirem e qual será o processo para elas. O Banco Central afirmou que vai tratar de situações específicas numa próxima fase, ainda sem data, e que não há risco de perda dos valores. A retomada das aulas presenciais permitiu a milhões de crianças que já estudavam ir para a escola pela primeira vez na vida. Bem na época em que o Léo ia começar o ensino infantil, as escolas fecharam por causa da pandemia. O jeito foi ficar em casa, aprendendo com os pais. A gente não tem aquela preparação toda que um professor tem para ensinar uma criança. A gente ensina do nosso jeito. Hoje, aos 5 anos, o menino está tendo o primeiro contato com uma escola de verdade. A timidez, com as letras e com os amigos, está sendo superada com a ajuda de um projeto. Os professores avaliam as tarefas e dão mais atenção para as crianças com dificuldades. Ela se envolve com os outros colegas e turma, e aí cada um traz um repertório, traz um conhecimento diferenciado e compartilha. Nós identificamos recorrências em fragilidades dessas crianças no pré. Elas terão novas oportunidades de aprender questões que são necessárias, porque cada criança aprende de um jeito, com as suas singularidades. Por causa da pandemia, a Manuela, de 5 anos, também entrou para a escola mais tarde. E agora começou a ser alfabetizada para valer. Os coleguinhas já escreviam o próprio nome, já identificavam o nome nas coisas e ela ainda tinha um pouco de dificuldade. Essa pedagoga afirma que o ambiente escolar, com aulas presenciais, faz toda a diferença na aprendizagem e na socialização das crianças. Existem conhecimentos que só são trabalhados nas escolas. Um universo plural para que as crianças possam experimentar conhecimentos e experiências que possam promover o seu desenvolvimento infantil.
Essa volta às aulas presenciais revelou também que muitos estudantes têm problemas com a chamada coordenação motora fina, que é a habilidade para usar os músculos dos dedos, pulsos e mãos. Isso tem se manifestado, inclusive, numa atividade essencial para os alunos. Os dedos se atrapalham e não conseguem segurar o lápis de forma correta. A consequência de não pegar direito no lápis é a dificuldade na hora da escrita e na hora do desenho. A mão experiente ensina, corrige, aponta o caminho certo. E de letra em letra, eles vão recuperando o tempo perdido. A Manuela já escreve o próprio nome. Cada vitória, a gente fica cada vez mais orgulhoso. Fabricantes de autotestes de Covid e farmácias vão passar a informar o Ministério da Saúde sobre resultados positivos. Em Belo Horizonte, o João foi rápido. Ficou sabendo que já tinha autoteste na farmácia perto de casa e correu para comprar. Tomei conhecimento agora, eu achei muito interessante. Vou levar, inclusive, uma ou duas amostras para ficar em casa, porque é mais uma segurança para a gente. Sem dúvida, não precisa nem ir na farmácia, já faz o teste lá e já fica, se for o caso, já fica recolhido. Achei bem interessante, já adianta o processo. O autoteste é muito parecido com o teste rápido de Covid que já é feito nas farmácias. A grande diferença é que pode ser feito por leigos, como o João. É só comprar para fazer em casa. E se o teste der positivo, aí é preciso ter outros cuidados, além de se isolar. Avisar os mais próximos para que eles também façam testes e ainda confirmar o resultado numa unidade de saúde. Até agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda de 6 tipos de autotestes, que só começaram a ser vendidos este mês. Enquanto países europeus e os Estados Unidos já tinham liberado os autotestes no final de 2020, aqui o Ministério da Saúde só pediu a liberação para a Anvisa em janeiro deste ano. A agência exigiu uma política pública com regras para a notificação dos resultados, que o Ministério não apresentou. A aprovação do autoteste saiu em fevereiro e o Ministério da Saúde manteve a posição de não exigir o chamado rastreio. As empresas fabricantes não precisam informar os resultados do autoteste para o governo, positivo ou negativo. Um erro, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo. Na avaliação dele, era importante o governo ter um acompanhamento dos resultados. A gente vai ter as pessoas realizando o teste e essa informação não vai estar disponível de uma forma pública, né, para o sistema de saúde. Então a gente poderia estar ampliando a nossa capacidade de testagem com esses autotestes, mas sem essa informação ele só vai servir para um diagnóstico individual e não para uma formatação, por exemplo, de uma política de saúde pública, né? Sem uma política pública que estabeleça regras sobre, por exemplo, o que fazer com o resultado dos autotestes, os fabricantes e as farmácias disseram que ainda em março vão passar a reunir os dados e enviar para o Ministério da Saúde. Nome, CPF e endereço de quem fez o exame em casa. Nós estamos indicando a cada empresa que ela acrescente o link para onde os próprios cidadãos poderiam informar o resultado, positivo ou negativo. Entendemos que esse dado do cidadão do autoteste, ele vai complementar a base oficial do Ministério, podendo sim dar uma indicação extremamente privilegiada, porque é o cidadão, de forma muito precoce, na busca do seu autocuidado, compartilhando essa informação sua e dos seus familiares. A Anvisa afirmou que a política de testes, de rastreamento, de diagnóstico e de vigilância epidemiológica são atribuições do Ministério da Saúde. O Ministério declarou que o autoteste é uma estratégia complementar que não substitui os exames de laboratório. Agora o Bruno Tavares atualiza para a gente os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos.
De ontem para hoje, o Brasil registrou 518 mortes por Covid. A doença matou 652.936 brasileiros desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 78 mil novos casos conhecidos, totalizando mais de 29 milhões e 100 mil casos. A média de casos tem redução de 50% em 2 semanas. São 47 mil casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 43%. São 460 óbitos por dia. Já são 15 dias seguidos de queda. O Amapá tem alta na média de mortes. Alagoas registra estabilidade. 24 estados e o Distrito Federal estão em queda. Agora os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 119 mil pessoas tomaram a primeira dose, 280 mil a segunda dose ou a dose única, 728 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 1.128.582 vacinados. Desde o início da vacinação, 80,71% de todos os brasileiros receberam a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,63%. 72,86% de todos os brasileiros receberam as 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 78,20%. A dose de reforço foi aplicada em 31,30% de toda a população. A partir de 18 anos, 41,56% receberam esse reforço. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí e Santa Catarina são os 3 primeiros. Os detalhes do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Bruno. A seguir, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Bolsonaro anuncia a distribuição gratuita de absorventes que tinha vetado no ano passado. O deputado estadual Arthur Durval deixou o Movimento Brasil Livre e se desfiliou do Podemos. O partido, em que ingressou há um mês, tinha aberto um processo que poderia expulsá-lo. Numa carta aos colegas da Assembleia Paulista, Arthur Durval classificou como absurdos os comentários que gravou na viagem à Ucrânia. Os áudios ofensivos às mulheres motivaram mais de uma dezena de pedidos de punição no Conselho de Ética da Assembleia. E depois de provocar críticas e protestos no ano passado ao vetar a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda, o presidente Bolsonaro acabou editando um decreto para garantir o benefício. Para quem está desempregada, como Ivoneide, absorvente é luxo. É caro, esse pacote é caro. Eu peço, né? Quem tem, né? Para poder ajudar, para me dar. Dona Maria diz que as netas passam apuro quando não dá para comprar absorvente e muitas vezes acabam faltando às aulas. Quando você não tem dinheiro para comprar, como é que você faz? A criança não vai para a escola, a menina não vai. As mulheres de baixa renda já poderiam estar recebendo absorvente de graça. Em outubro, o Congresso aprovou a proposta, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou. Alegou que o projeto contrariava o interesse público e que não dizia de onde sairia o dinheiro, embora o texto indicasse o SUS e o Fundo Penitenciário Nacional como fontes dos recursos. Na época, o ato de Bolsonaro provocou forte reação. Hoje, a 2 dias da sessão do Congresso, que pode derrubar o veto, o presidente recuou e assinou um decreto que regulamenta a distribuição. O decreto não deixa clara a origem dos recursos. Diz apenas que a distribuição depende de orçamento disponível. Mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a medida vai custar 130 milhões de reais, que vão sair do orçamento do Ministério. Isso já estava previsto no projeto vetado por Bolsonaro. Queiroga ainda tentou explicar a mudança de posição do governo. Alguns aspectos do projeto que foi vetado porque lá não tinha sido feito um cálculo do impacto orçamentário de forma apropriada, não é? E lá alocava a responsabilidade
exclusivamente à saúde. E nós sabemos que não é uma questão só da saúde. Essa questão é uma questão transversal. Por exemplo, envolve a educação, envolve a cidadania, envolve a justiça. As regras do decreto presidencial restringem bastante o alcance da ajuda. O projeto aprovado pelo Congresso era mais generoso. Previa a distribuição gratuita de absorventes a todas as mulheres em situação de rua e vulnerabilidade social extrema, presidiárias e estudantes de baixa renda. Agora serão beneficiadas mulheres em situação de rua, mulheres de 12 a 21 anos presas ou cumprindo medidas socioeducativas, alunas entre 9 e 24 anos de escolas públicas que façam parte do programa de saúde na escola e que tenham pelo menos metade dos alunos inscritos no Auxílio Brasil. Na conta do governo, cerca de 3.600.000 mulheres serão atendidas. Mas, na conta de movimentos de defesa dos direitos da mulher, muita gente vai ficar de fora. Do jeito que está escrito o decreto, mais de 2 milhões de mulheres deixariam de ser atendidas, deixariam de ter o absorvente. O absorvente ele tem que ter acesso liberado e não acesso restrito. Nesse 8 de março, a nossa... Obrigada. A nossa homenagem às mulheres vai ser direcionada para as que ganharam uma relevância gigantesca nos últimos anos. As que se dedicaram ou dedicaram talento e empenho à ciência. Nem que seja a conta-gotas, os espaços vão sendo conquistados por elas. A questão anticorpo aumentado em tamanho, né? Essas duas mulheres passaram a pandemia avançando em pesquisas para ajudar quem sofre de uma síndrome que leva à falência dos rins. No Instituto Butantan, 71% dos pesquisadores são mulheres. Mas até chegar ao laboratório, Isabela conta que faltaram referências. É meio difícil você ver exemplos de cientistas assim na escola ou nos lugares comuns mesmo, de ver representação. Quando você entra no mundo da ciência, você vê que é bem diferente e que a gente tem vários exemplos, né? Até hoje eu só tive orientadoras mulheres, a Roxane, que é sensacional, né? Já quando a Roxane começou, era diferente. Era um ambiente predominantemente masculino, né? Os professores que chegavam ao topo da carreira eram homens. Muito menos mulheres chegavam ao topo da carreira. Nossa, que legal, atividades para mulheres. Né? Essas outras duas apaixonadas por ciência se conheceram graças ao projeto Meninas Super Cientistas, da Unicamp, que leva garotas em idade escolar para conhecer o trabalho de pesquisadoras. A Marcela ajuda nessa ponte para que outras não tenham que escutar o que ela ouviu quando ainda prestava vestibular. Você tem certeza que vai fazer esse curso? Será que você vai aguentar? É muito difícil, né? E, por exemplo, eu tenho a impressão que se fosse um colega de turma homem, ele não ouviria essas coisas, sabe? Depois de ter conhecido mulheres cientistas, a Mariana se sente mais perto do sonho. Meu sonho desde pequena é ser astronauta e colonizar outro planeta. Eu gostaria muito de participar disso. A gente fica feliz, né, emocionada de ouvir esse tipo de coisa. Esses sorrisinhos já deixam a gente cheio de esperança, né, de que no futuro nós vamos ser aí muito mais meninas fazendo coisas incríveis. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, a presença feminina nos cursos de graduação de ciências, tecnologia, engenharia e matemática ainda é menor do que a masculina, mas aumentou nos últimos anos. Em 2000, eram 3 homens para cada mulher. Em 2019, eram 2 para cada aluna. Mesmo em desvantagem, as descobertas feitas pelas cientistas têm sido decisivas para o avanço da humanidade. A pandemia colocou em destaque trabalhos como o das pesquisadoras que tiveram papel fundamental no sequenciamento do genoma do coronavírus em apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso no Brasil. Elas são da USP. A doutora Jaqueline Góes defende mais oportunidades no mundo da ciência. Projetos que envolvem a capacitação dessas jovens, aquelas que não têm uma oportunidade natural, eu digo,
tanto educacional quanto financeiramente, de ocupar esses ambientes, de estar nesses espaços, é que a gente consegue, então, mudar essa realidade. Quem não teve referências científicas da infância, agora serve de inspiração para a futura geração de pesquisadoras. A mulher pode estar aonde ela quiser e ela deve ocupar os espaços que ela quiser sem ter dificuldades de acessar esses espaços. Então é justamente isso, inclusive na ciência. O Jornal da Globo é depois do Paredão do BBB e do Profissão Repórter. Boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem América Mineiro e Barcelona de Guayaquil pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas informações da equipe do América Mineiro e também as últimas notícias da equipe do Barcelona de Guayaquil. O América Mineiro quer continuar fazendo história depois de eliminar o Guarani do Paraguai, quer passar pelo Barcelona de Guayaquil e entrar na fase de grupos. Já o Barcelona de Guayaquil pretende fazer um bom jogo hoje para tentar a classificação no jogo de volta. Então, se você é torcedor do América Mineiro ou torcedor do Barcelona, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque América Mineiro e Barcelona de Guayaquil entram em campo nesta terça-feira a partir das 9h30 da noite. No horário de Brasília, no Independência, em Belo Horizonte. Os dois times fazem o confronto de ida da terceira fase da pré-Libertadores. O América Mineiro vive a classificação histórica contra o Guarani do Paraguai. O time conseguiu uma virada espetacular jogando fora de casa, depois de sair perdendo por 2-0 e garantiu a vaga nos pênaltis. Pelo Campeonato Mineiro, o Coelho está fora do G4 e perdeu a última rodada para o Vila Nova, quando o Marquinhos Santos poupou a equipe titular. Para o jogo hoje contra o Barcelona, o treinador pode fazer mudanças no ataque. Já na primeira fase, o Barcelona de Guayaquil também precisou dos pênaltis para eliminar o City Torque do Uruguai. Na última fase, no entanto, não teve dificuldades na classificação diante do Universitário. Venceu as duas. O clube está de técnico novo, Jorge Célico, depois que Fabian Bustos deixou a equipe para assumir o Santos. Célico teve pouco tempo de trabalho com os novos comandados, mas vem de vitória no campeonato equatoriano. Pelo lado do América, o América Mineiro deve fazer mudanças na equipe que vai a campo nessa terça. No ataque, Pedrinho e Everaldo são cotados para as vagas de Mateuzinho e Felipe Azevedo. A dupla foi decisiva na classificação histórica diante do Guarani do Paraguai. Na partida contra o Vila Nova, o treinador poupou os titulares, mas colocou em campo o Mateuzinho, dando sinais de que não deverá ser usado nessa terça. Jori, reserva imediato no gol, com o torce no joelho, está fora do jogo. Então a provável escalação do América Mineiro deve ter Jailson, Iago Maidana, Éder, Marlon, Patrick, Lucas Cal, Ale, Juninho, Pedrinho, Everaldo e o Wellington Paulista. Já pelo lado do Barcelona, o técnico Jorge Célico teve pouco tempo para conhecer a equipe. O treinador assumiu há pouco mais de uma semana ao time. No fim de semana, o Barcelona entrou em campo pelo Campeonato Equatoriano com uma equipe alternativa e mesmo assim venceu o 9 de outubro por 3-1. O técnico tem problemas para escalar o time por lesões e suspensão. Portanto, a provável escalação do Barcelona de Guayaquil deve ter Buray, Carlos Rodrigues, Aimar, Leonel Quinhonhes e Velasco, Pinatares, Leonay Souza e Emanuel Martínez, Adonis Preciado, Penilha e Mastriani. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Dário Herrera, argentino, com os assistentes Juan Belatti e Diego Bonfá, também argentinos, quarto árbitro Nicolas Lamolina. Lembrando que na Libertadores só tem VAR a partir das oitavas de final. O jogo de volta entre América Mineiro e Barcelona de Guayaquil está marcado para a próxima terça-feira, dia 15 de março, lá no Equador. A equipe classificada garante vaga na fase de grupos da Copa Libertadores e o time eliminado vai disputar a Copa Sul-Americana. E lembrando que tanto esse jogo quanto o próximo
não tem gol fora de casa como critério de desempate. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.